Shalom, igreja. Vamos dar início então ao nosso culto, ao culto do Senhor. Vamos celebrar? Amém. Opa! Vamos celebrar o amor do Senhor que dura para sempre. Glória a Deus. No Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Oh, 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 esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, oh, oh. Sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh.
Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Nós confiamos nas Tuas promessas. Nós acreditamos na Tua palavra completa, plena, soberana, que nós aprendemos desde que começamos a ser discipulados, que a gente acredita que na Bíblia de capa a capa, né? Acreditamos na Bíblia por inteiro, em todas as promessas. E elas se cumprem, estão se cumprindo e se cumprirão. Bom, seguimos nesse espírito de adoração, adorando o Senhor, que é a razão de estarmos aqui nessa noite. Ele que é soberano, Ele que é o Rei dos Reis, Ele que é o Rei sobre toda a terra, e Ele é o Rei que vem nos buscar. Amém. Amém? Durante o louvor, se você quiser trazer a sua oferta, seu dízimo, sua primícia, fique à vontade. E vamos, nesse momento, vamos levantar a nossa voz aí em adoração, vamos nos expressar diante dEle, que é fiel, que é amoroso, que preparou esse momento para estarmos aqui juntos, como igreja, reunidos. Aleluia, Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu o Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar.
cantará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Messias aguardado, ele vem me buscar. Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem. Obrigado, Senhor. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite. Nós engrandecemos o teu nome. Nós saímos, Senhor, da nossa casa, do nosso coração queimando pela tua presença, Senhor, nesta noite. Queremos, Senhor, dedicar esse culto a ti, Senhor. Acende o fogo neste lugar, Senhor. Liga este lugar ao teu trono, Senhor. Nós, Senhor, queremos lembrar da promessa do Senhor, que diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Tudo que vamos fazer aqui nesta noite, Pai, todos os minutos que vamos passar aqui juntos, é para reconhecer, Senhor, exaltar o teu nome, dizer que tu és o nosso Deus, tu és o Deus dessa cidade, Senhor, tu és o Deus da nossa nação, tu és o Deus da nossa vida, Senhor. Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado. Fala conosco nesta noite, manifesta o teu poder neste lugar, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. São todos bem-vindos. Shalom, graça e paz. Aqui, como a gente ainda não é aquela grande multidão, a gente faz algo interessante, né? Cumprimenta o irmão que está ao teu lado. Libera uma palavra abençoadora para ele, né? Diga, Shalom, graça e paz, né? Que Deus te abençoe.
São todos bem-vindos. Shalom, Vanessa. Graça e paz. Shalom. Shalom, Deus te abençoe. Que Deus abençoe. Gostei de ver você cantando. Mantenha essa alegria sempre, viu? Deus te abençoe, querida. O restante do povo ficou com frio, né? Mas nós estamos aqui, em nome de Jesus. Nem tá frio. Somos gaúchos, né? Pai. Que alegria, né? Nós participamos esse final de semana, então, de um encontro de pastores. E aí os nossos pastores vieram, então, para nos brindar, né, com a palavra. Sejam bem-vindos. O restante é na casa, né? Nós tivemos um casal ali a semana passada, já são na casa, né? São bem-vindos, né? Em nome de Jesus. Hoje nós comemoramos um dia, um calendário especial, né? Eu queria ler uma palavra para vocês, para nós, né? João 1:12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, esse Yeshua, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Hoje é o dia dos pais, né? E Deus é a nossa referência como pai. E Jesus, ele pagou esse preço, então, para que a gente tivesse acesso a essa filiação. Eu quero dar, então, os parabéns para os papais aí. Nossa referência é Deus. Amém. Nossa referência de paternidade é Deus. Amém. Tanto de amor, quanto de disciplina, limites, né? É Deus. Nós estamos muito, muito alegres, então, por isso. Amém? Vamos orar. Vamos consagrar, então, esse tempo mais uma vez ao Senhor. Eu acredito que Deus tem algo para cada um de nós aqui nesta noite. Amém? Levanta a tua voz e fala com o Senhor. Coloca o teu coração diante dele. O Senhor conhece a tua vida. Te adoramos, Deus. Agradecemos o teu nome, Senhor. Nós queremos declarar que somos teus filhos. Nós recebemos esse Yeshua no nosso coração. Senhor, que alegria poder ter um Pai tão amoroso. Nós te louvamos, Senhor, porque em Ti nós somos, Senhor, plenos, completos, seguros. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela salvação. Muito obrigado, Senhor, pela paternidade. Muito obrigado pelas bênçãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos convicção que passaremos, Senhor, a nossa eternidade, Senhor, com o Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Sentem, por favor. Nós vamos fazer vai ter uma homenagem para os pais, mas vai ser a semana que vem, para nós aproveitarmos bem aqui a visita de vocês. Na verdade, nós estaremos em Giruá, né? Hoje foi cancelado lá. Nós vamos fazer aqui, então, mas a homenagem para o pai vai ficar para a semana que vem. Amém? Eu queria honrar o meu pai essa noite. Né? Queria honrar o meu sogro. Eu quero que tu tenha esse coração. Nós temos, os dois já estão com o Senhor, né? Mas a honra, ela ultrapassa o limite da vida humana. Eu gosto muito, eu aprendi algo em Israel que eu achei muito interessante, né? Que o judeu vai no cemitério, ele coloca aquelas pedras, né? E toda vez que ele vai no cemitério, ele leva uma pedra. Quem já viu isso? Se botar flor, ela é muito quente, né? Então queima, né? E como eles concentram muito em Jerusalém, porque eles acreditam que aquilo que a palavra diz, quando Jesus vier buscar a igreja,
vier buscar o seu povo. Então os mortos vão ressuscitar e vão se encontrar com ele nos céus. Depois nós, os vivos, nos encontraremos com ele, né? E, então eles fizeram então o cemitério na frente da porta do grande rei. É que é por ali que Jesus vai entrar. Então no cemitério eles vão visitar os seus mortos, então ali naquele lugar, e eles colocam pedras e eles falam quem foi aquele morto. Quem foi? É uma honra, né? Então eu vou falar para os meus filhos, ó, aqui está o teu avô, que o avô foi um homem honesto, honrado, né? E é assim que nós temos que pensar. Então a gente pensa uma cultura que não se encaixa com a palavra, que morreu, tá lá e tá guardado lá e... Não, mas tem a honra. Tem a honra. E eu quando trago a honra, eu quero que tu traga assim, né? A Bíblia manda a gente honrar pai e mãe. Independente... o pastor ministrou, foi o pastor ministrou ontem, né? Independente do que tu tenha, como pai e como mãe. Mas honra o teu pai. Fala, né? Graças a ele eu tô aqui hoje. E eu quero honrar no sentido assim, tanto meu pai quanto meu sogro, eles nos conduziram no caminho da maneira, da época, né? Mas eles conseguiram nos conduzir nos caminhos de Jesus e nós estamos aqui. Amém. E graças, né, a esse modelo que deve ser honrado, a gente tem um estilo de vida diferenciado, que as pessoas notam, que é diferente. Então hoje é um dia da gente pensar assim, né? Nós passamos quando vamos para casa na frente do cemitério e o povo está ali. Então hoje eles vão lá e fazem uma homenagem para os pais, mas isso tem que ser todo dia. Todo dia lembrar, poxa, meu pai faleceu em 1994. Mas todos os dias ele lembrava lá em casa. Com uma fala, o avô dizia isso, né? Os dois avós, né? O pai falava assim, falava assado. Então eu quando vou nos lugares eu lembro do meu sogro. Meu sogro disse, quando chegar no lugar, faz amizade com a cozinheira. Então, é uma coisa interessante, né? Então a gente tem que lembrar dessas coisas com uma alegria. E a convicção de que estaremos juntos. Amém. Com o Senhor e com eles eternamente. Amém. Amém? Então fica aqui a referência, né, de honra. E vamos continuar assim, né? Uma geração que honra, porque o reino de Deus é um reino de honra. Amém. 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 As crianças vão passar hoje? Sim. Ana Laura? Eu quero de imediato chamar então nossa apóstola Adriana. Vai ser quem vai ministrar para nós hoje. Fica à vontade aqui. Amanda. Para quem não sabe, ela é mana da apóstola Raquel, né? São os dois. Irmã gêmea. Apóstola, eu só não sou vesga. Pode me explicar. Só não é vesga. Meu Pode Deus. explicar aí, apóstolo. Sempre o irmão nasce com mais defeito, né? A brincadeira, para quem não estava lá ontem, é porque eu tenho estrabismo e eu e o Wagner, a gente foi gravar um vídeo há pouco tempo atrás, acho que uns 2 meses atrás, e eu falei, Wagner, mas nesse ângulo aqui não dá, aparece meu olho torto. Aí assim, olho torto, eu falei, eu sou estrábica, 30 anos de casada, ele não sabia que... Aí ele viu que o olho fica aqui, ó, no canto. Aí agora virou piada. Ai. Graça e paz, queridos. É uma alegria estar aqui. Que lugar bonito. Vocês estão muito bem. Gostoso. Né? Gostoso. E se não fosse o frio, né? Eu não gosto muito de frio. Gosto mais do calor. Lá em Manaus, onde eu moro,
algumas semanas atrás deu uma sensação térmica de 50 graus. Aí também é demais. Aí é demais. Mas eu prefiro do que o frio, confesso. E abaixo de zero. Não, frio para mim não dá. Mas hoje é realmente um dia especial de estar com vocês, né? De juntos meditarmos na palavra. Uma alegria estar aqui nessa igreja. Creio que o evangelho, ele, onde é pregado, ele atrai pessoas. E daqui a algum tempo eu sei que vocês não vão estar aqui. Né? Vão estar num lugar maior. Deus está fazendo algo através de nós, em nós e através de nós. E hoje eu quero falar, sim, estava pensando sobre o que falar, e o Vai me lembrou, é Dia dos Pais. Eu não lembro dessas coisas, gente, assim, que é Dia dos Pais. Eu acho importante a honra, mas é aquilo que eu falei ontem, a gente não guarda tanto essas datas junto, assim, de valorizar mesmo a data, porque a gente vive isso todo dia, a gente vive bem todo dia, né? Uma beijação lá em casa, os meninos com o pai é mais beijoqueiro que eu, né? Vejo uma família beijoqueira. Então, a gente vive isso. Nós gostamos, valorizamos, mas não é algo que nos prende no sentido, meu Deus, esqueceu, meu filho esqueceu a data e eu acho que ele não gosta da gente, sabe essa coisa assim? Não, a gente vive bem. O Timóteo deu o Feliz Dia dos Pais na sexta-feira. Aí o pai disse, não, mas não é hoje, filho. Eu nem sei que dia que é, pai? É no domingo. Que eu vi alguns dando Feliz Dia dos Pais. Então, assim, mas o que o apóstolo Enéas falou aqui é algo que eu compartilho, a importância de honrar. Israel tem essa cultura porque é um país que guarda a memória, que foi ensinado a isso, né? Talvez não esteja tanto quanto deveria, mas ainda é. É um decreto que Deus dá, inclusive em Deuteronômio 6, não foi o texto que eu coloquei aqui, mas quando o apóstolo estava falando, naquele texto onde Deus fala que é para você ensinar o filho andando pelo caminho, assentado à mesa, ele fala antes dele falar isso, ele fala, é importante que esteja no teu coração, no coração dos pais, para que isso seja passado para as gerações seguintes. E um dos grandes desafios que a gente está vendo, eu pelo menos que atendo famílias, e hoje atendo muitos adolescentes, eu tenho visto que cada vez mais existe um pensamento da época de não perpetuar a família. Eu atendi uma pré-adolescente de 11 anos que ela disse assim, eu não quero casar quando eu tiver maior, né, maioridade, eu quero morar ou em São Paulo ou no Canadá com as minhas 2 gatas. Mas o modelo de família era muito complicado. Não é bom viver em família para muitos jovens e adolescentes. E eles estão querendo tirar isso do mapa, né? É um pensamento que está aí. Quando a gente fala dos pensamentos da época, um deles é esse de exterminar mesmo de algumas formas, e uma delas é essa, a questão de viver em família. Nós, como igreja, precisamos resgatar isso, a importância de viver em família. Paulo vai falar que nós somos uma família que toma o nome de Deus na terra. Então nós precisamos resgatar isso. Eu vivo falando, eu acredito que o avivamento virá pela família. A gente se reúne em células porque a gente acredita no poder dos pequenos grupos. De que quando nós nos reunimos em pequenos grupos, nós podemos fomentar grandes coisas.
Podemos fazer com que as pessoas fiquem apaixonadas, porque aí é aquela coisa do olho no olho, da convivência, de você despertar uma paixão. A família tem que despertar isso. Eu tive uma experiência em casa, uma certa vez. Tá gravando, mas eu posso andar? Posso? Eu tive uma experiência, uma certa vez, que nós estávamos em família e o Timóteo era adolescente, e ele contando as piadas dele de adolescente, as coisas dele de adolescente bem engraçadas assim, e eu estava rindo, todo mundo rindo à mesa, e de repente eu passei automaticamente do riso para o choro, comecei a chorar, do nada, me flagrei assim chorando, e aí ficou todo mundo assim, o Wagner acho que foi o único que entendeu, falou assim, deixa ela. E aí, quando eu consegui me controlar, eu falei assim, eu tô chorando porque quando quando ele tinha 1 ano que ele ficou na UTI, entre a vida e a morte, enquanto eu ria de você aqui, eu lembrei desse episódio. Sabe quando vem aquele pensamento que você não planejou e de repente toma sua mente, passa um filme na sua cabeça? Naqueles segundos passou um filme na minha cabeça. E eu lembrei que você podia não estar aqui hoje. Como é que a gente fala e tem essas experiências? Estando junto. É porque a gente estava à mesa. É porque a gente estava tendo comunhão. Eu estava atendendo uma mãe com a filha de 2, 3 anos. E ela falando assim, eu fico com ela. Mas assim, eu confesso que enquanto eu tô com ela, eu tô lá no celular. Aham, filha. Não é plena a experiência assim. E são essas coisas que estão roubando de nós. Eu não quero aqui ser legalista, ficar falando não pode usar celular, nada disso. A gente usa. Eu acho que tem que saber administrar tudo na nossa vida quando é usado com sabedoria. Pode ser uma bênção, né? Como o celular é. Mas a mesa a gente buscou não ter esse hábito de ter um celular junto, porque a gente quer realmente ter essa comunhão. Eu acho que no Dia dos Pais, a gente pode aproveitar essa data para uma honra completa, valorizando mesmo esses relacionamentos. Eu não sei se você já teve a experiência de ir num shopping no Dia dos Pais ou em algum lugar público almoçar, e você vê que às vezes os filhos estão lá por uma obrigação, não tem conexão nenhuma, uma coisa fria, né? Eu já peguei cenas assim muito tristes, e a gente vê que era um dia para os pais estarem ali, Dia das Mães, era um Dia das Mães, e o filho estava com uma cara, assim, uma coisa que a gente via que era para cumprir um protocolo tão somente. Eu acho que não é isso. Nem conosco aqui, nem com Deus. Deus não quer que a gente cumpra protocolos. Deus é um Deus de relacionamento. E aí a brincadeira, né, que iam 4 da manhã os homens correr e as mulheres iam ouvir Joyce Meyer. Eu já ouvi a Joyce Meyer hoje de manhã, e a mensagem que eu ouvi dela foi: Deus está zangado? Era uma pergunta. E ela mostrando que Deus não é um pai zangado. Deus não é um pai que está assim sempre com raiva, que está surpreso com as coisas quando a gente falha. Ele não é esse Deus, ele é um Deus de misericórdia. Não é que ele está aceitando você ficar errado e não se arrepender, não é isso. Ele não gosta das suas atitudes, das minhas atitudes quando nós erramos, mas ele continua nos amando como pai. Eu muitas vezes não gosto das atitudes dos meus filhos, mas são meus filhos, eu amo. E se alguém falar mal, já viu essa coisa assim, a mãe pode falar mal, mas se alguém entrar e falar, é mesmo, o que você tem com isso? Né? Eu posso falar do meu filho, mas mais ninguém. Deus, eu acho que ele é meio assim. Ele sabe que nós temos erros, falhas. Mas aí do diabo se vier nos acusar, né? Ele está
eu vou usar essa expressão, ele está doido para ter um relacionamento conosco. Ele é um Deus de amor, ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, inimigos dele. E nós só amamos a Deus hoje porque ele nos amou primeiro. Então ele é esse pai amoroso, e como pai amoroso, ele merece honra. O apóstolo Enéas começou a falar sobre honra, né? E a forma de nós manifestarmos honra a um pai é obedecendo. Depois que eu me tornei mãe, eu digo sempre assim, eu acho que o maior presente que um filho pode dar para um pai e para uma mãe é obediência. Eu não fico à espera de presentes. A gente não tem muita essa coisa, no dia das mães tem que dar um presente, no dia dos pais tem que... Não, a gente quer relacionamento, vivência, que aquilo se acontecer é uma cerejinha a mais, mas o dia a dia ser coerente com aquilo que nós esperamos dos filhos. E um pai e uma mãe, não sei vocês, mas eu acho que é isso. Vocês concordam comigo? Não, nós esperamos obediência. E é um mandamento, honra teu pai e tua mãe. E é um mandamento com promessa. Porque a honra, ela sempre tem uma recompensa. Ela sempre tem uma recompensa. A humildade precede a honra. E quem é humilde será exaltado. Então a honra sempre tem essa recompensa. Deus quer dar vida longa a nós. E um dos requisitos é honrar pai e mãe. E uma vida longa, próspera e bem-sucedida. A obediência é a forma de reconhecermos a autoridade. Eu falei no encontro de pastores que um livro que eu recomendo é o livro do Watchman Nee, A Autoridade Espiritual. Ele vai dizer que é uma das coisas mais valorizadas por Deus é o reconhecimento de autoridade. O Watchman Nee diz que quando você chegar num lugar, a primeira coisa que você deve saber é quem é a autoridade ali. Por quê? Para você se sujeitar àquela autoridade. Numa escala de discipulado, eu e o Wagner estamos como cobertura sobre apóstolo Enéas e apóstola Raquel. Mas aqui na igreja, eu estou sujeita à autoridade do apóstolo Enéas e apóstola Raquel. A igreja é ele quem dirige. Eu não posso chegar aqui assim, não, e aí? Você vai falar ainda? Não, eu que vou falar. Né? Ele podia até ceder, mas eu ia quebrar um código de honra. Ia ficar feio, talvez ele nem ia querer mais eu aqui. Né? Então a gente precisa reconhecer a autoridade. E eu estou falando isso... Tem um canal, um perfil no Instagram de uma psicóloga que ensina os pais a cuidar dos filhos de 0 a 6 anos. Ela tem quase 3 milhões de seguidores no Instagram. Ela tem propagandas do curso dela na Voz. Um vídeo da Ivete Sangalo, da Sabrina Sato, falando, recomendando o curso. E ela diz algumas coisas. Ela diz o seguinte, que a autoridade, quando é exercida sobre o filho, tira a expressão do filho. O filho não deve ser obediente aos pais. A obediência tira a criatividade dos filhos. Que a criança... ela tem que chegar ao erro, ao reconhecimento do erro, uma criança de 0 a 6 anos, sozinha, sem a interferência dos pais. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, e um monte de gente indo por esse caminho. Eu fiz um curso para pais de adolescentes. A primeira coisa que foi uma das minhas pesquisas, eu gosto muito de saber
a etimologia das palavras, como é que elas nasceram. Porque quando elas nasceram, elas queriam significar algo que com o tempo pode ter sido mudado. E hoje a palavra autoridade, ela é vista como ditadura, imposição, autoritarismo. E não é esse o significado. A palavra autoridade, ela vem de uma raiz no latim que é usada tanto para autor como para autoridade, que significa o seguinte: fazer crescer. A autoridade é isso. O uso da autoridade da forma correta é para levar ao processo de crescimento. E nós estamos perdendo esses conceitos. E o exercício da autoridade que gera a obediência do filho, a autoridade do pai levando o filho à obediência, fecha um ciclo que tem como resultado perpetuação de legado. Nós estamos perdendo isso. Não se está mais deixando legado, os filhos rejeitando o legado da casa dos pais, até porque não é bom, né? Famílias realmente desestruturadas. E Deus quer nos levar a resgatar isso, porque isso é um conceito do céu. Quando o pai exerce a autoridade, ele está levando o filho ao crescimento, à maturidade. Só que tem alguns exercícios para a gente exercer a autoridade e para os filhos aprenderem obediência. Quando o pai exerce a autoridade, ele está sendo autor, assinando a obra do crescimento do filho. Quando a gente vê uma frase na internet que não se sabe bem, o autor diz que é de quê? Domínio público. O seu filho não pode ser de domínio público. Ele tem que ter autor. O pai e a mãe têm que assinar essa obra. É filho de fulano. Mas não leva só o sobrenome, leva a marca, leva o legado, leva as características, leva aquilo, a essência do pai. E a gente vai ver isso na vida de Jesus. A gente vai ver isso aqui, eu vou mostrar pela palavra, Jesus como filho, debaixo desse exercício de autoridade. Esse texto me intrigou muito a primeira vez que eu li. Hebreus 5, 8 a 10. Hebreus 5, 8 a 10. Diz assim: embora fosse filho, falando de Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Pronto, já. Essa geração não pode sofrer. Meu Deus. Não pode passar por nenhum problema. Pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o quê? Autor. Quando ele é aperfeiçoado, ele se torna autoridade e autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Inclusive, no verso 10 vai dizer: e Deus o nomeia sumo sacerdote. A autoridade máxima na ordem, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 12, de 1 a 3, diz que Jesus se torna autor e consumador da nossa fé. E diz que é para nós olharmos para Ele como autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Ele ganhou autoridade. Então, esse texto de Hebreus 5, de 8 a 10, vai dizer algumas coisas importantes. Aprendeu a obediência pelo sofrimento.
Porque a obediência não é tranquilo, gente. A nossa natureza já é uma natureza rebelde. Nós nascemos recebendo a semente da rebelião de Adão e Eva. Ninguém gosta de obedecer, porque a obediência te leva a fazer coisas que não estavam nos seus planos. Que você tem que abrir mão de coisas que às vezes você gostaria para fazer algo que às vezes você nem está entendendo o porquê, mas que seu pai está dizendo assim, mas eu sei o que é melhor para você. Aquela velha história, mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Né? Mãe adora falar isso. Pai também? Tem algumas frases de mãe que viram brincadeira na internet, né? Que mãe é mestre em falar algumas frases. E aí é tudo igual, a gente fala as mesmas frases. Então você não é todo mundo. Nessa hora que a gente recebe uma frase dessa, a gente não gosta, mas ao mesmo tempo, quando a gente aprende a maturidade, a gente vê que bênção. A minha mãe fez distinção de mim em relação a outras pessoas. Eu não sou todo mundo, eu tenho honra. Porque honra é dar distinção. O significado de honra é dar distinção. Você é único. Por isso que alguém que tem essa consciência de quem é, ele facilmente dá honra aos outros. A pessoa insegura, a pessoa que não sabe quem é, geralmente ela vai se comparar, ela vai fazer menos de si mesmo, ela vai sempre se colocar aquém, ela vai ficar com ciúmes, ela vai ter tendência a alguns sentimentos. Ela não vai saber lidar com a rejeição. Às vezes, para mostrar o seu valor, ela passa por cima dos outros. Quem está resolvido dá honra. O Wagner estava falando do Fernando Burrão, né, um vídeo na internet do canal Embrulha para Viagem. E hoje ele estava comentando comigo. Uma coisa interessante desse vídeo, ele é um cara que só estudou até a 5ª série, mas ele é bem sucedido, ele tem um monte de empresas. E o cara que estudou em Harvard, fez um monte de coisa, está desempregado. É um baita de um engenheiro lá, de mecatrônica, essas coisas, mas está desempregado e vai trabalhar na empresa dele. E aí ele fala, antes dele saber que ele está bem sucedido, o Fernando Burrão, ele diz assim, pô, cara, eu só lembro de você na 5ª série fazendo casinha de madeira, né? Por isso que você não estudou, ficava vendendo aquilo lá, que piada, né? Ele falou, pois é, aquilo deu tão certo que eu comecei a fazer casa. Ah, você tá fazendo casa? Tô. Tá com uma consultora? Não, eu tava. Agora eu tô com uma consultora de prédios acima de não sei quantos andares. Ah, e você ficou? Não fiquei só nisso não. Agora eu tô com uma montadora. Ah, uma montadora de carros? Não, uma montadora de bimotores e aeronaves pequenas. FB. Grupo FB. Grupo FB? Peraí, eu acho que é nesse grupo que eu vou fazer hoje uma entrevista. O engenheiro poderoso. Então é contigo que eu vou fazer a entrevista? Não, comigo não, cara. Eu não tenho capacidade, eu só estudei até a 5ª série. Né? O pessoal do RH. É com o pessoal do RH. Então ele toda hora fala, não é comigo. E eles ficam com inveja dele e tentam menosprezar ele, passar a perna nele. E ele sempre generoso. Porque ele está resolvido. E ele dá honra aos amigos. Os que não estão resolvidos estão tentando tirar o tapete dele. Mas ele está sempre no vídeo resolvido. Não, cara,
eu ganhei aquela licitação lá, mas eu vou dar uma força para vocês também, fica tranquilo. Né? Mas antes disso acontecer, eles tiraram o sarro dele, fizeram um monte de piada, um monte de coisa, e ele sempre generoso. Quem está resolvido, dá honra. Jesus não quer mostrar, você vê Jesus o tempo todo dando honra às pessoas. O episódio que ele lava os pés dos discípulos é porque a pessoa que ia lavar os pés faltou. Ele não fica assim, e aí, quem é que vai? Ué, não prepararam tudo, eu sou Jesus, estou aqui sentado, cadê o cara que vai lavar os pés? Não, ele pega, faltou? Senta aí, vou lavar o pé de vocês. Isso é honra, por quê? Porque está dentro da pessoa. A gente veio falando no carro, ontem falando do movimento feminista, que hoje a gente não vê mais homens cedendo lugar para as mulheres sentar, né? A gente quis, né, isso, o movimento feminista, e agora tem um monte de brucutu que não dá mais lugar. E eu falei assim, eu lembro na minha infância que nem tinha cadeira reservada para os idosos. Por quê? Porque já era normal a mãe plantar. Minha mãe dizia, quando a gente entrasse em lugares públicos ou no ônibus, se tiver um idoso, uma mulher mais velha, alguém ceda o lugar. Então isso era normal. Hoje, mesmo que alguém não reconheça isso, que hoje tem gente que não gosta, né, que você ofereça o lugar, mas é meu, está impregnado em mim. Não interessa o que a pessoa vai fazer com isso. É um código que já está estabelecido. E Jesus assimilou esse código de obediência, de honra, e diz que foi pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, que crise, né? Jesus precisava ser aperfeiçoado? Ele não era perfeito? O que vocês acham? E aí? A gente não fala que Jesus era perfeito? Por que a Bíblia fala que ele foi aperfeiçoado? Porque na natureza humana, como ele veio como homem, a qualquer momento ele poderia escolher não obedecer. Ele só foi resistente, obediente até a morte de cruz, porque nos outros testes ele foi aprovado. Ele foi aperfeiçoado para chegar naquele ponto. Os primeiros milagres que Jesus faz no seu ministério é curar os leprosos, limpar os leprosos. Quantos voltam para agradecer dos 10? Só um. Se fosse eu e você, talvez a lista já teria desistido. Tá vendo? É isso que eu digo. Eu já teria falado, só você votou? Não, olha, tô te falando, a gente faz o bem para as pessoas, ninguém reconhece. Não é assim? Ali é um teste. Jesus vai para o deserto, ser tentado pelo diabo, passa por um outro teste. Os fariseus vêm toda hora colocar ele à prova, é um outro teste. Os discípulos que ele está ensinando, quando ele pensa que aprendeu alguma coisa, eles caem em alguma coisa, é outro teste. O tempo todo são testes. Os testes que eu e você passamos, de lidar com as pessoas quando a gente acha que elas já entenderam. A gente não tem isso no discipulado? Eu pensei que já entendeu, daqui a pouco está fazendo de novo. São os testes que nós passamos. Quando eu era criança, eu lembro que tinha na nossa igreja só a mensagem da volta de Jesus, né? Para a gente ficar com bastante medo e ficar bem santo. Então parecia que Jesus ia voltar todo domingo. Aí eu lembro de uma mensagem que o pastor falou assim, aquele texto onde fala assim, e quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Aquilo me deu um temor tão grande, eu falei, meu Deus. E aí ouvindo a história dos heróis da fé, dos mártires, de homens que enfrentaram leões, enfrentaram fogo, né? Na história da igreja, e que mataram toda a família,
E falaram: se você negar a Cristo, nós deixamos a sua família viver. E eles não negavam e morria ele, a família. E eu falava assim: gente, acho que eu não tenho capacidade para isso. Mas eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, não me deixa negar a fé. Passou um tempo, quando eu estava passando pelas minhas provas aí, filho à beira da morte, o outro filho nasceu morto, depois de 15 minutos lá, tentando ressuscitar, o Mateus voltou, era um milagre, era para viver em estado vegetativo, hoje é um para-atleta. Quando eu fui passando por essas situações na minha vida, um dia, eu questionando a Deus, Deus me lembrou: você não queria ser forte na sua fé? Para não me negar e ser fiel até o fim. Por isso Tiago fala: tende por motivo de alegria passar por muitas provas e tribulações, porque é isso que fortalece a sua fé. Tempos difíceis fazem homens fortes. Não é isso? Amém? Amém. E aí é isso que nós precisamos entender, que Jesus passou por esses testes para ser aperfeiçoado e não negar, porque se Jesus, no dia da cruz, fizesse uma oração diferente: está muito difícil, passa de mim esse cálice, eu não quero mais fazer a sua vontade, hoje nós não teríamos salvação. Ele foi aperfeiçoado, e porque foi aperfeiçoado, tornou-se autor. É hoje ele quem assina a obra de quem aceita a ele como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é aquele que começa a obra e diz que vai terminar até o dia do retorno dele. Ele é Pai. E aí, para quem que ele é autor? Para todos que agora, ele como autor, ele é autoridade, faz o ciclo novamente para todos que lhe obedecem, que fazem o mesmo que ele fez em relação ao Pai. Porque agora ele se torna pai. Amém? Amém. Tudo que um pai deseja, como eu disse, é a obediência. Quando nós obedecemos, nós demonstramos vinculação, amor, e somos amados também. O que nós aprendemos dentro dos conceitos psicológicos, pedagógicos? Que a criança, ela, para aprender a abstrair, ela primeiro tem que passar pela aprendizagem pelo concreto. O que está acontecendo hoje na criação dos pais, e por que essa mulher está com 3 milhões de seguidores? Porque esse tipo de discurso que retira a autoridade, que não cobra a obediência, é o discurso de pais que estão querendo ser amados pelos filhos. Nós estamos vendo um monte de adultos com problemas de rejeição, implorando para ser amado pelos filhos. Eu sou de uma época que minha mãe não estava nem aí, não gostou, mas vai ser assim. E acabou. E ela não tinha nenhuma crise de identidade se eu estava gostando ou não. Hoje os pais querem ser amados. Só que amor é um conceito que até para nós adultos é difícil, muitas vezes, entender e praticar. Precisa de altos conceitos de abstração. Como é que eu aprendo a amar? Passando pelo concreto, aprendendo a obedecer. O filho que aprende a obedecer, ele vai saber amar. Os pais hoje querem ser amados, não cobram obediência, não tem nem amor, nem respeito, nem obediência. Os filhos querem desvincular-se da família. Então, autoridade e obediência é o que faz o vínculo pai e filho ser consolidado. Jesus, o tempo todo, é consolidado na vinculação com o Pai por causa da obediência que lhe prestava. Vamos abrir lá Mateus, quero provar isso para vocês pela palavra. Mateus 3. Tá dando para entender? Sim. Tá ficando claro? Eu amo
falar desse tema, gente. E hoje era um dia bem apropriado para isso. Mateus 3, 13 a 17. É o batismo de Jesus. Uma das primeiras ordenanças que Jesus cumpre. Ok? Ele é obediente ao que precisava ser feito. Só que presta atenção no texto. Então veio Jesus da Galiléia encontrar-se com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João era o que veio para abrir o caminho para Jesus. E o próprio João fala: virá aquele que é maior do que eu, do qual não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Então Jesus está acima de João. Jesus chega com João junto ao Jordão e pede para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, protestou, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: deixa por ora, porque assim nos convém a ambos cumprir toda a justiça, isto é, executar completamente o que é correto. Então ele o permitiu. Assim que Jesus foi batizado, assim que Jesus obedeceu, saiu da água e os céus se abriram, e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: o quê? Este Filho amado, em quem me comprazo. Deus vem e fala: essa obediência me agradou. Esse é o meu filho. Ele tem as minhas características. Ele tem a minha marca. Ele tem o meu selo. Ele não é um qualquer. Ele não é todo mundo. Ele tem distinção. E eu, como pai, um filho assim merece honra. É o meu filho amado, eu quero que todo mundo ouça. Que porque ele decidiu obedecer, é um filho no qual tenho muito prazer. Amém? Amém. Deus quer dizer isso sobre mim e sobre você. Aleluia. Nós recebemos as mesmas declarações pela obediência que decidimos ter a Ele. Obediência não é fácil, mas quando ela é feita porque ama-se ou respeita-se verdadeiramente o Pai. Eu lembro que muitas coisas que meu pai às vezes falava, não era fácil para mim querer obedecer, mas eu queria, o desejo de agradar a Ele era maior. Então, mesmo às vezes sendo difícil cumprir, não havia uma rejeição à obediência em si, porque existia um desejo de agradar aquele a quem estava solicitando. E é isso que muitas vezes fazia com que eu obedecesse. Quando a gente começa, quando criança, a gente é mais pirracento, não quer fazer mesmo, mas à medida que a gente vai entendendo quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, os vínculos que estão sendo gerados, às vezes ele pedia algumas coisas que eu achava assim, não tinha nada a ver, aí queria resistir, mas quando eu parava um pouco assim, mas, poxa, eu não quero desobedecer meus pais. Eu estou com uma adolescente que eu estou atendendo agora, que está assim, ela está numa crise entre algumas coisas que ela deseja, mas ela fala assim, mas eu não quero desobedecer meu pai e minha mãe, eu gosto tanto deles. É esse sentimento. Deus não quer de nós uma obediência que a gente toda hora faz forçada, mas mesmo que seja forçada, que seja movido pelo entendimento de quem Ele é na nossa vida. Isso faz toda a diferença. Entender quem Ele é.
Muitas vezes eu falo para ele, Deus, eu não estou entendendo muito bem, mas eu acredito, e à medida que a gente vai amadurecendo mais e mais, eu acredito que o Senhor tem algo ali na frente que eu vou entender. Hoje eu estou mais. Mas o Wagner muitas vezes já disse para mim, Adriana, dura coisa te recalcitrar contra os aguilhões da morte. Que eu às vezes fazia em protesto, né? Aquela coisa meio do temperamento também, né? Protestando. Vai, cede logo, faz com graça, com amor, que vai ficar mais fácil. É verdade, Wagner. Mas eu tenho que primeiro protestar um pouco, senão não sou eu, né? Eu contei ontem que eu fui tida como uma filha muito difícil, porque eu perguntava. Então meu pai sentava a gente à mesa e ia dar uma lição de moral de alguma coisa que a gente fez errado. Sentava as 3 filhas, eu sou a filha do meio. E aí a minha irmã mais velha e a minha irmã mais nova já combinavam, deixa ele falar. E aí meu pai falou, a partir de hoje eu não quero mais essa postura aqui em casa, ok? Aí eu assim, por quê? Por que não? Adriana, aí elas, cala a boca, vai piorar pra nós. Eu assim, não, mas eu só quero saber por quê. Ele falou, porque eu estou falando que não vai ser. Ué, mas eu não posso saber. E eu ainda insistia, mas não era. Hoje eu entendo o que isso soava para eles, mas hoje eu me vejo também lá na cena e eu vejo assim, na inocência fazendo. Eu não queria ser a filha rebelde. Eu queria entender por que não podia. Eu sempre tive essa coisa de querer entender porquê das coisas. E aí eu perguntava, né? E muitas coisas ele não respondia. Ele tinha o direito, né? Ele era a autoridade. E hoje se questiona muito, o pai me explica por quê, que não sei o quê. Tá, tem as falhas, tudo, mas assim, ele pode. Ele é a autoridade. Ah, se a gente entendesse mais esse conceito, como nós estaríamos mais resolvidos? Por isso que eu amo o militarismo. Alguns fazem forçado, mas imprimir um código de honra de entender quem é a autoridade sobre você, isso é tremendo. É libertador. A gente acha que está em cadeias, não é? A gente está liberto porque a gente faz debaixo de orientação e comando. Então tem alguém para se responsabilizar junto contigo. Você não está sozinho na cadeia. Na cadeia de autoridade. Isso é maravilhoso. É tremendo. João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar é o quê? Obedecer, praticar. Às vezes o nosso português, essa palavra guarda, muitas vezes a gente acha que é só guardar no coração. Não, guardar na Bíblia é sair dali e colocar em prática. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que realmente me ama. E aquele que realmente me ama, olha aí, quer amar, obedece. Quer abstrair amor? Quer aprender esse conceito? Obedece. E aquele que realmente me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei, revelarei, mostrarei, colocarei a marca de autor. Assinarei a obra. Você faz parte da minha obra pessoal. Eu me manifestarei, você receberá a mesma essência. Amém? Deixarei que ele me veja claramente e me tornarei real para ele. Na tradução amplificada, traz essas explicações. Deixarei que ele me veja claramente e me tornarei real para ele. A obediência faz isso.
O coach Paulo Vieira tem um livro, né, O Poder da Ação. E quando eu comecei a estudar isso, o poder da ação é fé, é praticar. Se a gente estudasse Bíblia, não precisava de tanto coach. Né? Nada contra. Mas assim, a Bíblia já nos ensina. Faz o que precisa ser feito. É isso que a mãe está ensinando. A mãe está ensinando a ser responsável pelas suas atitudes. A mãe está ensinando que você não tem desculpas de falar, todo mundo faz, e colocar a responsabilidade do que você faz nos outros. É você. Você vai ter que responder por isso, você vai ter que saber que você está tomando uma decisão que é sua, você está... depois vai ter que arcar com as responsabilidades das consequências que vão vir desses atos. Só que você ainda não tem maioridade, autoridade para responder por isso. Quem responde sou eu, então você ainda tem que estar sujeito à minha autoridade. A autoridade protege. Porque se eu entendo que eu não tenho como dar conta do resultado que vai vir, por obediência a quem é a autoridade sobre mim, eu estou dizendo, ok, não quero correr o risco de arcar com uma consequência ruim sozinho. Prefiro obedecer para não ter que passar por isso. Se a gente entender isso, a gente vai olhar Deus como um pai que realmente quer o nosso bem. A grande dificuldade e o trabalho que o diabo tem feito nas famílias de colocar filho contra pai, pai contra filho, está fazendo com que cada vez mais os jovens tenham uma figura negativa de Deus como pai. E por isso não se vinculam a Deus. Porque tem a imagem de Deus como pai, aquela imagem ruim do pai terreno. A gente tem a obrigação de sermos bons pais, para a gente levar os nossos filhos a quererem ver a Deus como pai. Só que ser bom pai traz também disciplina. A obediência exige um caminho de disciplina. Por isso Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Amém? Amém. Obediência, estou terminando, vem do latim também, da palavra obediere, que significa prestar atenção, escutar com seriedade. Tem alguém com autoridade me ensinando o caminho para fazer crescer, e quem está recebendo o exercício de autoridade sobre si, no exercício da obediência, vai fazer o quê? Vai prestar atenção, escutar com seriedade. Vai levar a sério. Obediência é isso. Temor reverencial a Deus. Eu digo, irmãos, hoje, o que me livrou de muitas coisas que eu queria fazer errado na época que nós estamos na adolescência, entrando na juventude, todos nós desejamos fazer algumas coisas fora dos princípios, dos padrões, mas eu lembrava de Deus, lembrava da minha mãe, orando, ensinando para nós a palavra, principalmente Apocalipse, ela adorava, não sei porquê. Né? Ensinando Apocalipse, essas coisas assim, falando da volta de Jesus. Quando eu lembrava disso, me dava um temor tão grande. Não era medo, não era um medo assim, ai meu Deus, era um temor assim, meu Deus, eu não posso brincar com essa possibilidade de perder algo que está sendo construído na minha vida. E que tem coisas que nunca mais voltam.
A minha mãe estudou até a 3ª série, mas ela mostrava algumas coisas para mim. Eu lembro de um texto que ela falava, que está em Eclesiastes 12, que foi, eu lembro até hoje, foi uma chave na minha vida. Ela dizia assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos nos quais dirá, não tenho neles prazer. Ela dizia assim: minha filha, todo mundo envelhece. A gente não acredita muito quando a gente é adolescente. Eu ficar velha, a gente não acredita que esse dia vai chegar, né? Mas me marcou, ela falou assim: quando você olhar para trás, lá na frente, quando você olhar para trás, que tipo de história você vai ter construído? As coisas passam. Chega um dia que a gente perde prazer em muitas coisas que na juventude nós temos. O que você vai ter construído? Eu lembro até hoje dessa conversa. E eu lembro que em momentos que eu queria fazer coisa errada, me via esse versículo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes, aí ele começa, né? Salomão fala: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro. Ele está falando de algumas figuras ali, inclusive do envelhecimento do corpo, de perder dente, está falando disso, de ficar velho, ficar careca, né? Está falando disso. Ele está falando, olha, e Salomão, que tinha tudo. Falou da gente. E ele está falando: um dia todo mundo fica velho, e com todas as riquezas que eu tenho, eu também estou reconhecendo que se eu não lembrar do meu Criador, enquanto sou jovem, no dia que chegar a velhice, pode ter o dinheiro que for, chegou. São conceitos. Então assim, minha mãe não estudou grandes coisas, mas o temor do Senhor a conduziu a levar-me a entender a importância de observar o que Deus diz a respeito da vida. E eu sou fruto disso. E eu digo, valeu a pena. Valeu a pena. Não quero aqui dar uma de legalista, puritana, meu Deus, toda certinha. Não, tenho falhas. Mas eu olho para a minha trajetória, eu nunca saí da igreja. E eu não tenho traumas assim: meu Deus, não experimentei aquilo lá no mundo, não experimentei aquilo outro. Não faz falta. Na juventude parecia que ia fazer. Meu Deus, eu tinha uma turma de rua que todo mundo ia para o carnaval. E só eu e as minhas irmãs ficavam em casa no carnaval. E aí eles chegavam do carnaval contando tudo que eles fizeram. E a gente assim: que legal. Com cara de tacho assim, né? Aí a gente queria ir também, porque a gente queria participar das conversas do grupo. E a minha mãe falou assim: lá não é lugar de vocês. Jesus vai voltar. E se vocês estiverem no carnaval? Né? Aí começou, e aí ela começou a trabalhar cada vez mais para a gente se vincular com o grupo de adolescentes da igreja. Chegou uma hora que a nossa vinculação era tão maior na igreja que a gente não queria mais estar com eles, não tinha mais nada em comum. Agora a gente encontrou um grupo que tinha os mesmos assuntos, os mesmos pensamentos, curtíamos as mesmas coisas, fazíamos muita atividade junta, foi muito legal. E conheci o Wagner, por misericórdia do Senhor. Estão entendendo? Prestar atenção, escutar com seriedade, o temor reverencial de Deus. João 5, 19 e 20. Para terminar, tá? Eu falei que estava terminando e estou mesmo. João 5. Essa folha é tão fininha aqui. Mas Jesus respondeu-lhe: aqui depois da cura
de um paralítico, né? Jesus é questionado, a cura do paralítico de Betesda, né? E aí ele fala assim, para os questionamentos deles. Mas Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o Filho do Homem, que o Filho por si mesmo, por iniciativa própria, não pode fazer coisa alguma, mas apenas o que vê o Pai fazer. Olha aí o modelo. Não é só o que o Pai ensina, mas aquilo que ele vê fazendo. Eu sempre fui a filha que gostava de descobrir as coisas, de xeretar. Então eu sempre estava perto do meu pai. E aí eu aprendi a mexer com martelo, com prego, com tudo isso. Eu adorava estar fazendo essas coisas junto com meu pai. Ele não me disse, talvez se eu dissesse assim, tem que pegar o martelo, e eu talvez nunca saberia. Mas eu fiz junto, aí ele pintava a casa, eu ia lá, pai, deixa eu fazer também, eu gosto de mexer nas coisas, eu gostava de pegar um relógio e desmontar aqueles despertadores, desmontar e tentar montar de novo, eu sempre gostei aí eu fui fazer um colégio técnico em eletrotécnica, e aí um dia eu fui fazer uma experiência de montar um circuito lá em casa, quase que eu pus fogo na casa, né? Eu não fiz a resistência direitinho com as voltas que precisava, fez assim, né? A tensão caiu, os disjuntores desligaram porque eu fiz errado, mas eu gosto dessas coisas, levei choque, né? Gosto disso, de mexer nas coisas, mas eu tive o exemplo do meu pai. Eu via o meu pai fazendo. O filho não pode fazer nada por iniciativa própria, se ele não vê o pai fazendo. Mas aquele que vê o pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis, fiqueis admirados e tomados de espanto. Amém? Amém. Jesus está falando, olha, eu faço essas obras porque eu vejo meu pai fazendo. Eu curei esse paralítico porque Deus, o meu pai, me ensinou isso. Ele é autor das obras que eu faço. Por isso ele fala, se você quer ver o pai, tem que olhar para o filho, para ver o pai. Porque ele e o pai são um. Esse legado que a gente tem que entender que não é só entre Jesus e Deus. É esse ensinamento que Deus quer que haja entre a relação de pai e filho, aqui na terra. De mostrarmos, por isso que eu falo, eu não sou contra, como hoje está se pregando aí, não pode, criança não pode trabalhar, ajudar o pai tem um negócio e a criança vai lá ajudar, pode sim. Não está tirando da escola, vai ter hora para tudo, se está estudando, se está fazendo as tarefas. Ótimo aprender um ofício. Ótimo ser estimulado. Eu quase fui para a aeronáutica porque meu pai era militar. Eu parei na psicologia por causa de um chamado. Mas a minha área é exatas. Eu fui para a psicologia porque quando Deus me lembrou o chamado que ele fez a mim com 13 anos, eu falei, gente, eu tenho que ir para uma área onde eu trabalho mais com pessoas. E eu nem sabia que eu ia ser esposa de pastor. Eu sabia que eu tinha um chamado. Um mês depois que eu fui para a faculdade de psicologia, o Wagner me pediu em namoro. E veio a confirmação de Deus que eu estaria. Eu até perguntei para ele quando ele foi para o seminário, você acha que eu deveria também largar a psicologia e fazer o
o seminário, ele falou assim, não, continua, acho que vai ser uma ferramenta para nós no ministério. E realmente se tornou uma grande ferramenta no ministério. Hoje eu atendo discípulos, atendo pastores, apóstolos. Na época do Covid, que algumas apóstolas perderam os maridos, eu atendi no momento do luto. Né? Então, assim, tem sido uma ferramenta. Não faço disso o meu apoio para tudo. Eu acho que Deus está acima de toda a ciência e tudo que eu faço, busco colocar Ele em primeiro lugar. Eu acho que hoje nós estamos buscando muitas respostas em muitas coisas, estamos deixando a autoridade de Deus um pouco de lado e estamos criando problemas para nós mesmos, de na força do nosso braço tentarmos mudarmos algumas coisas. É o que o salmista diz no Salmo 31. Eu fiz calar a minha alma e aprendi a sossegar como criança que foi amamentada. A criança que foi amamentada, ela descansa nos braços do pai. Só que antes dele falar isso, ele diz assim, pai, meus olhos não são altivos, nem meu coração arrogante. Eu não fiquei me debruçando em assuntos maravilhosos demais para mim. Deus me deu um insight em relação a esse texto, que às vezes, não é que a gente não possa estudar, mas às vezes a gente se debruça em tantos assuntos maravilhosos demais para justificar as nossas atitudes, para encontrar uma explicação do que está errado em nós e como a gente fazer o caminho. E ele viu, não, meu coração. E aí a gente se enche de orgulho porque a gente tenta as nossas mudanças na força do nosso braço. Aí o salmista falou, eu tomei uma decisão, eu fiz calar a minha alma e viver como uma criança que acabou de ser amamentada. Uma criança que acabou de ser amamentada, ela dorme nos braços da mãe. Ela confia, ela descansa. É esse tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos. E aí eu termino com a frase que o apóstolo René fala, a unção que eu honro, nela prospero. Quer dizer, o pai que eu reconheço como autoridade sobre a minha vida, obedeço, me sujeito, mesmo muitas vezes sendo difícil, é dele que eu vou receber o aval, a validação, esse é meu filho amado. E vou fazer as obras iguais e vou ter resultados como os dele. Amém? Amém? Quais são as suas decisões em relação a isso? Por que eu estou falando esse assunto no Dia dos Pais? Eu ministrei isso lá em Gravataí de uma forma mais profunda, a gente tinha mais tempo. Foi um mover muito grande. As pessoas ficaram muito mexidas. E muitos jovens vieram até mim agradecendo, que eu achei uma surpresa. Por quê? Porque nós precisamos retomar os princípios. Nós estamos hoje lidando com raciocínios e fortalezas, ideologias que estão se erguendo nos pensamentos dos jovens da igreja, não só jovens adultos, todos estão sendo tomados por um humanismo e ideologias que estão se levantando contra o conhecimento de Deus. Nós estamos vivendo já esse tempo, que se aproxima para o fim. Mas a igreja tem que manter-se pura, imaculada, irrepreensível até a volta de Cristo Jesus. E se nós não recobrarmos esses conceitos bíblicos sobre autoridade e obediência, dificilmente nós vamos transformar as gerações aí fora que querem se achegar. Que querem não, eles nem querem ainda, mas a gente precisa mostrar para eles, como no marketing, que a gente às vezes tem que fazer alguém entender que ele já tem essa necessidade que ele não sabe que tem. Ele precisa conhecer e saber que a dor que ele tem só é resolvida se ele se sujeitar à autoridade de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar? E nós vamos ser pais, né, de multidões, nós vamos ser pais de vidas que vão se achegar e a gente precisa ter clareza
desse conceito para levar as pessoas a seguirem a Cristo com seriedade. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por sua palavra, por esse estudo, por esse ensino tão maravilhoso de um Deus que não está zangado conosco, mas que quer nos ensinar a obediência para colocar a marca de filho de Deus em nós. Todos aqueles que se achegam ao Senhor, reconhecem ao Senhor como Salvador, recebem também o nome, o título, a filiação. E nós queremos ser verdadeiramente filhos, e não só filhos, mas filhos obedientes. Filhos que te amam e que demonstram esse amor por guardar, praticar os teus mandamentos. Pai, se hoje alguém ainda tinha alguma dúvida quanto à tua paternidade, quanto ao teu amor, o seu interesse em que nós vivamos bem, que estava tendo dificuldades de uma entrega em obediência ao Senhor, que pelo teu Espírito nós sejamos convencidos ao caminho do qual a tua palavra nos leva a viver os teus propósitos, projetos e experimentar uma vida extraordinária por aquilo que o Senhor tem como projeto para todos nós. Eu te louvo, eu te honro como meu Pai nesse dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos. Amém. Vamos cantar o Pai Nosso. Bota no início. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a ti, Jesus. Bem fácil a letra, né? Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus.
Pai querido, nós entendemos essa noite que o Senhor tem aprofundado em nós, Senhor. Nós precisamos de Ti. Teu nome seja engrandecido, Senhor, na vida de cada um de nós, de cada família aqui representada. Venha o Teu reino, Senhor. Tua vontade, ela venha se estabelecer nas nossas vidas. Como filhos obedientes, Senhor, nós queremos aprender mais e obedecer e colocar em prática a cada dia, Senhor. Usa-nos como instrumento, Senhor, de propagação do Teu reino, com alegria, com autoridade, como fomos ministrados aqui, como filhos obedientes, Senhor. Assim como Jesus, quando foi inquirido, ministrava como quem tem autoridade. Ele ministra, ele fala como quem tem autoridade, porque praticou em cada momento da sua vida aqui. E foi até o fim, Senhor. Assim seja com cada um de nós, Senhor. E que possamos, como ouvimos aqui, Senhor, uma multidão atrás de nós. Uma multidão, amigos, parentes, vizinhos. No nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. Amém? Entendemos o recado? Amém. Deus tem consolidado isso no nosso coração. Nós queremos agradecer a vocês, nossos pastores, que têm tanto nos abençoado. Nós temos provado de algo novo. Eu, naquela caminhada em Porto Alegre, nós fomos visitando as casas. A primeira casa, para quem não sabe, eu fiz uma visita em Porto Alegre e fui de casa em casa onde nós moramos, né? E eu lembro que na frente da nossa casa tinha casa de alguns pastores, né? Um casal de pastores da nossa igreja. E o nome dele era Carlos Mota. O pastor de abraço mais gostoso. E eu quero dizer para vocês isso, que o amor do pastor, e vocês têm mostrado isso na nossa direção, ele prende no corpo. E vocês têm sido essas pessoas fiéis, verdadeiras, que consolidam nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Estou quase dando um abraço aí. Glória a Deus. É bem chameguento. Sim. Acho que ela quer receber um abraço. Ela é chamegueira. Amém. O reino de Deus é isso, viu? O reino de Deus é isso. Vocês têm uma semana abençoada. Que o amor de Deus, ele alcance a vida de vocês com mais profundidade. Não saia daqui sem dar um abraço chameguento aí. Amém.
Que tema linda.